Vamos lá, então. A gente vai continuar a nossa aula, né? Os nossos estudos em geometria. E como eu tenho buscado fazer as aulas, né? As aulas com que elas possam ser visualizadas no cotidiano também, para que vocês saiam da aula não apenas fazedores de provas, né? Que saiam com conhecimento para ir bem nas provas, mas que também consigam ver aplicações práticas aí no dia a dia. Obviamente que nem tudo a matemática é aplicável, algumas coisas são ferramentas para que a gente possa aplicar, mas o que for aplicável a gente vai trazer aqui. Por exemplo, olha só essa construção aqui, ó. Nessa construção aqui, a gente consegue ver algumas formas geométricas. Quero destacar para vocês, ó, essas formas aqui que estão dando firmeza à estrutura. Olha aqui. Nós temos uma forma geométrica muito conhecida. Olha aqui, eu vou destacar para você. Para ver se eu consigo desenhar aqui. Pode ver. De amarelo. Qual cor que tá? Vermelho. Amarelo. Aqui, ó. Tem aqui no outro canto. Tem, esse, tem esses aqui também, ó. Tem esses aqui em cima. Vai ficar direitinho. Mas são os triângulos. Os triângulos. O triângulo, ele é uma forma geométrica muito simples. Hoje a gente vai falar sobre polígonos. Ele é o polígono mais simples, que tem a menor quantidade de lados. E a gente consegue formar o triângulo com apenas 3 pontinhos, né? Aqui, ó. Se a gente une esses 3 pontinhos aqui, deixa eu trocar a cor. Vou pegar de preto aqui, ó. Se a gente une esses 3 pontinhos aqui, ó, a gente consegue traçar o triângulo. E já que a gente está falando de triângulo, vamos aprofundar nele aqui. Deixa a figura do lado aqui. São outros tipos de triângulo. Esses pontinhos que a gente une para construí-lo, a gente vai chamar de vértices, tá? Todos os polígonos. Polígono é uma figura plana com vários lados ali. O menor polígono possível é o triângulo, né? É o que a gente está desenhando agora aqui. Triângulo. E aí, esses pontinhos, como eu falei, vou chamar de A, B e C aqui, eles vão ser os vértices, tá? Então, a gente tem 3 vértices, A, B, C. A união desses vértices, ou seja, quando a gente conecta esses vértices, a gente tem os lados. Então, o triângulo também tem 3 lados. O lado a gente vai chamar como a gente aprendeu a nomear os segmentos, né? Porque são segmentos aqui, os lados do triângulo. Então, a gente vai ter aqui o lado AB, o lado BC e o lado CA, ou AC, tanto faz, tá? Não importa a ordem que tá a letra, é importante que estejam os extremos ali bem definidos. E aí, por último, os ângulos internos. A gente já viu na última aula ângulo. Então, o triângulo ele tem 3 ângulos, ó. O ângulo A, vou chamar com Azinho aqui, ó. O ângulo B e o ângulo C aqui, ó. 3 ângulos internos também. Então, o triângulo é uma figura plana, denominada polígono, que tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos, tá? Bem tranquilo aqui. E para agora a gente generalizar essa ideia, a gente vai relembrar, né, ou quem não conhece ainda, conhecer outros tipos de polígonos aqui, ó. A gente consegue nomear os polígonos pela quantidade de lados que eles possuem. Dá uma olhadinha aqui nessa tabela, ó, trazer para a gente. Número de lados.
3 lados, clássico, triângulo. 4 lados, gente, muitos de vocês confundem. O quadrado, ele é um quadrilátero, mas nem toda figura que tem 4 lados é um quadrado, e vocês já vão ver a diferença disso. Então, percebam que com 4 lados, a gente vai ter o quadrilátero, tá? 5 lados, pentágono, 6 hexágono, heptágono, e assim sucessivamente. Essa tabela aqui, eu vou colocar no grupo, e vou trazer aqui alguns exemplos, né, para vocês conseguirem imaginar como essas figuras funcionam. Geometria, ela fica mais fácil, né? Ela fica mais interessante se a gente consegue visualizar. Então, olha só, alguns exemplos aqui dessas figuras, ó. A gente tem aqui, ó, na letra A, um pentágono, 5 lados, né? Letra B, um octógono, muito usado no UFC, né? 8 lados, ó. Letra C, decágono, ó o decágono aqui, ó. 10 lados, ó. Uma estrela é um decágono. Se você não sabia, hoje você já vai olhar as estrelas aí, as ilustrações de estrelas, né? De forma diferente. Letra D, um hexágono. Ó o hexágono. 6 lados aqui, ó. E letra E, heptágono. 7 lados, tá? Só para vocês terem noção de como são essas figuras aí, ou algumas representações, né? Nem todos são exatamente assim. Eles podem ter lados de tamanho diferentes, tamanhos iguais, e a gente vai desenvolver isso no decorrer da aula. Agora já falamos sobre polígonos, trouxe para vocês, né, relembrarem aí um polígono famoso aí, que é o triângulo, e a gente vai aprofundar um pouquinho nele, porque a gente consegue classificar os triângulos. Então, presta atenção. A gente consegue classificar os triângulos quanto às medidas dos lados, tá? Primeiro a gente vai classificar olhando para os lados do triângulo. Então, como que vai ser isso aqui, ó? Vou colocar a nossa figura aqui, ó. 3 triângulos. Ok. O triângulo que tiver com risquinhos iguais, quer dizer que os lados são iguais. Aqui, ó. E esse aqui é diferente. Tem 2 risquinhos. Esse aqui, 1. Esse aqui, 2. Esse aqui, 3. Quer dizer que ele tem 3 lados diferentes. Ok? E como que a gente vai chamar? Como que a gente vai classificar quanto aos lados? Tá? Se ele tem todos os lados iguais, a gente vai chamar ele de equilátero. Equilátero. Quem é o nosso triângulo equilátero? É o ABC aqui, ó. Todos os lados iguais, tá? Um exemplo para a gente é o triângulo ABC. Quando a gente tem 2 lados iguais, esse aqui, ele tem todos os lados iguais, esse aqui tem 2 lados iguais. A gente vai chamar ele de isósceles. Isósceles, tá? Esse aqui é o nosso triângulo isósceles. 2 ladinhos iguais, é o triângulo DEF. Quando a gente tem todos os lados diferentes, esse é o símbolo de diferente, só para a gente abreviar. É o último triângulo aqui, né? O GHI. Esse aqui a gente chama de escaleno. Equilátero, gente, vem de equidistante, equivalente, vem de igual, para vocês ajudarem aí a gravar. Isósceles, tenta lembrar assim, ó. Isósceles com 2 S's, ó. Isósceles. Lembra dos 2 lados iguais, ó. Tá bom? Memorização é importante. Entender e memorizar. E o escaleno lembra de esquisito. Talvez te ajude. Estranho, para não
para não te confundir com equilátero, né? Chama de estranho, que você vai saber. O estranho, o escaleno, todo diferentão ali, tá bom? Usa suas técnicas de memorização, usa sua criatividade aí para conseguir. Então, gente, revisando, a gente classificou aqui quanto aos lados. Tem 3 tipos de triângulos quanto aos lados. Se tem todos os lados iguais, a gente vai chamar de equilátero. Esse exemplo aqui, ó. Se tem 2 lados iguais, é o isósceles. Então, esse outro tipo aqui. E se tem os 3 lados diferentes, todos os lados diferentes, vai ser o escaleno, que é esse último que a gente viu aqui. Tranquilo, né? Agora vamos seguir. Vamos seguir aqui. Vamos colocar a classificação quanto aos ângulos. Então, tem como a gente classificar um triângulo quanto aos lados e também quanto aos ângulos internos. Se liga aqui, ó, vou trazer para vocês. Ó. A gente consegue classificar os triângulos olhando para os ângulos internos. Olha aqui. Se a gente tiver os 3 ângulos agudos, lembra da última aula que a gente viu? Ângulo agudo é esse ângulo aqui, ó 90 graus é o ângulo reto. Ângulo agudo é que é menor que 90 graus e maior do que zero, tá? Então, se tem os 3 ângulos aqui agudos, a gente vai chamar de acutângulo. Se tiver um ângulo obtuso, o que é o ângulo obtuso? Ó, 90 graus maior que 90 graus. Entre 90 e 180 está aqui, né? Entre 90 e 180. Ele vai ter uma abertura assim, igual essa aqui, ó, o ângulo obtuso dele aqui. É o obtusângulo, tá? E se tem um ângulo reto, que é o de 90 graus, vai ser retângulo. O de 90 e o obtuso é fácil, né? Ângulo de 90 é reto, então vai ser triângulo retângulo. Ângulo obtuso, obtusângulo. Ângulo agudo era para ser agutângulo, né? Mas é acutângulo, tá? No lugar do G, a gente coloca C aqui nessa classificação. Então, ó, revisando, relembrando, na verdade, essa classificação aqui é quanto aos ângulos, tá? Esses ângulos internos aqui que a gente está olhando, tá bom? A gente está olhando esses caras aqui, ó. Tudo jóia? Vamos lá. A gente já viu bastante sobre triângulos, só que um outro polígono, né, que eu falei no início, que é muito famoso aí, é muito confundido às vezes também, é o que tem 4 lados. Então, para a gente já não ter mais esse problema, vamos trazer aqui os quadriláteros para vocês, olha só. Vou trazer até um quadrilátero em comum aqui para vocês não confundirem mais. Olha só. Quadrilátero é qualquer polígono que tenha 4 lados, tá? Qualquer forma plana, contornos retos e fechados, lembra aí da aula de polígonos? E que tenha 4 lados. Esse daqui vai ser considerado um quadrilátero, tá? Então, todo quadrilátero ele vai respeitar algumas coisas. Na verdade, ele vai ter algumas características, que eu já vou resumir aqui para vocês. Olha só. Qual que é o resumo do quadrilátero? Se no triângulo a gente tinha 3 ângulos, 3 vértices e 3 lados, no quadrilátero a gente vai ter 4 vértices, 4 lados e 4 ângulos internos, tá? Que já está representado aqui. Os lados AB, BC, CD e DA. Ângulos internos, todos esses aqui, de A até D de dado. Os vértices também, de A até D de dado. Tá joia? Bem tranquila a parte do quadrilátero. E agora sim, a gente vai conseguir aprofundar e ver os tipos de quadriláteros que a gente tem, né? Olha só esse tipo de quadrilátero famoso aqui, ó. Se vocês lembrarem, né, de circo, vocês vão lembrar, olha só, o que vocês vão lembrar? Vocês vão lembrar que existe uma parte do espetáculo lá que alguém vem pendurado em algo mais ou menos assim. A mão vem aqui, a outra mão vem aqui, os braços estendidos.
e a pessoa está pendurada aqui, nessa estrutura aqui. Essa estrutura é conhecida como trapézio. Qual que é a característica do trapézio? Agora entra o que a gente estudou anteriormente, ó. Lembra que a gente falou sobre retas paralelas? O trapézio, a característica dele é que ele tem dois lados opostos paralelos. Apenas um par de lados paralelos. Eles nunca se encontrarão. Esses outros aqui, se a gente continuar desenhando, eles vão se encontrar, né? Deixa eu fazer para cá, deixar ali. Eles vão se encontrar logo ali na frente, ó. Tá vendo? Fecharia um triângulo. Mas os em vermelho não vão se encontrar. Então, figura do trapézio aqui. Deixa eu trazer outros exemplos para vocês. Tem que ter bastante exemplo para a gente visualizar na geometria, né, gente? Olha só. Trapézio. E o trapézio não tem só esse formato clássico aqui do trapezista, né? Tem outros formatos aqui, olha só. O importante é preservar os lados, um par de lados paralelos, tá vendo? Todos eles têm um par de lados paralelos, tá? Essa é a importância, olha aqui, ó. Trapézios são quadriláteros que apresentam um par de lados paralelos. Não importa se eles estão em pé aqui, né? Ou se eles estão deitados ou se eles estão inclinados. Não tem problema. O importante é que tenha esse formato aqui e tenha essa característica que vai fazer ele estar nesse grupo dos trapézios. Um outro tipo de quadrilátero muito conhecido também, e aí a gente vai continuar usando o conceito de retas paralelas, né? Retas paralelas são retas que não se encontram. Então, se eu traçar aqui, ó, essa reta aqui, e traçar, opa, deixa de azul, traçar mais duas de vermelho aqui, ó, não vão se encontrar, olha o que a gente vai ter entre elas, ó. Vai formar um polígono aqui, ó, os vértices aqui, ó. Esse cara aqui tem dois pares de lados paralelos. Dois pares paralelos. Se são paralelos, ele vai ser o paralelogramo, tá? Então, dois pares de lados paralelos, a gente vai ter o paralelogramo, tá? Vamos aqui, ó. Exemplos, para não ficar só nesse desenho clássico aqui, ó. Liga aqui nos exemplos. Vou colocar desse lado. Pronto, melhor. Os paralelogramos, dois pares de lados paralelos. Aqui, como que eles podem ser? De vários formatos, tá? E a gente encontra também no cotidiano ali, às vezes, no traçado de formas aí que a gente tem. Esse aqui parece um tapete, né? No nosso dia a dia. E aí, dentro dos paralelogramos, a gente tem alguns que são tão especiais que eles recebem nomes diferenciados. Então, vamos pegar aqui o nome deles, ó. Um que vocês já devem ter percebido, esse aqui é o paralelogramo que tem os ângulos de 90 graus, né? Quando o paralelogramo ele tem os ângulos de 90 graus, a gente vai chamar ele de, assim como o triângulo que tem ângulos de 90 graus a gente chama de triângulo retângulo, aqui vai ser o paralelogramo retângulo. Tá bom? Quando ele tem ângulos de 90 graus, tá? Retângulo é uma classificação quanto aos ângulos. Agora, se a gente tem um paralelogramo com quatro lados iguais, quatro lados com a mesma medida. Ele tem os quatro lados com a mesma medida. Não importa os ângulos.
A gente vai olhar a medida dos lados. Se a gente está olhando que os 4 lados são iguais, a gente vai ter o nome dele de losango. Losango, ele tem os 4 lados iguais, tá? E se a gente tem a junção desses dois caras, ou seja, um paralelogramo que tem os 4 ângulos de 90 e os 4 lados iguais, aí sim a gente chega no tão querido e famoso quadrado, tá? Então, quadrado é esse cara aqui. Ele vai possuir os 4 ângulos de 90 graus, ou seja, ele vai ser retângulo. E, ao mesmo tempo, ele vai ser losango, porque ele tem os 4 lados iguais. Esse é o nosso querido quadrado. Então, não confundam. Qualquer polígono de 4 lados a gente chama de quadrilátero. Vamos fazer um resuminho aqui? Qualquer polígono de 4 lados. Então, vamos lá. Ó. Tem 4 lados? Sim. A gente vai chamar de quadrilátero. Ok. Dentro dos quadriláteros, a gente vai olhar se os lados são paralelos ou não. Ah, os lados não são paralelos. Continua sendo quadrilátero. Tem um par paralelo. Vou chamar desses dois tracinhos aqui de paralelo, tá? Um par paralelo vai ser trapézio. Tem 2 pares paralelos, vai ser o quê? Paralelogramo. Dentro dos paralelogramos, ele pode ter os 4 ângulos de 90. Aí ele vai ser o retângulo. E se ele tiver os 4 lados iguais, a gente vai chamar ele de losango. E se ele for retângulo e losango ao mesmo tempo? Aí ele vai ser esse classicão aqui, que é o nosso quadrado. Deu para entender? Me dá um joinha aí se você está acordado, se você entendeu, se você está prestando atenção. Boa! Isso aí. Então a gente já viu bastante informação, né? Revisando, a gente viu sobre polígonos, a gente falou sobre triângulos, falou sobre a rigidez dele, né? Que ele é usado em construções porque ele é rígido, tá? Se você coloca um quadrado, um quadrilátero, né? Você vai ver que ele vai bambear. Se você colocar um triângulo, ele não vai bambear a sua construção, tá? Ele vai ser bem rígido. Aí dentro dos triângulos nós vimos a classificação pelos ângulos, classificação pelos lados. Vamos lá, ângulos. Pode ter os 3 ângulos agudos, vai ser acutângulo. Um ângulo obtuso, obtusângulo. Um ângulo reto, retângulo. Quanto aos lados, 3 lados iguais, equilátero. 2 lados iguais, isósceles. Lembra dos 2 S ali, de 2 lados iguais. 3 lados diferentes, estranho, né? Escaleno. Quadriláteros. Acabamos de ver esse resumão aqui. Vamos passar por ele de novo. 4 lados vai ser chamado de quadrilátero. O quadrilátero ele pode não ter os lados paralelos, então ele vai ser só um quadrilátero mesmo. Se ele tem um par paralelo, ele é o trapézio. Se ele tem 2 pares paralelos, ele é o paralelogramo. Se ele é um paralelogramo que tem os 4 ângulos de 90, ele vai ser retângulo. Se ele tem os 4 lados iguais, ele vai ser losango. E se ele tem 90, os 4, e os 4 lados iguais, aí ele é o nosso quadradão aí. Tá joia? Vamos que vamos aqui seguir, porque a gente tem bastante conteúdo de geometria aqui para a gente aprender. Agora a gente não vai se limitar mais, a gente já viu a tabela, né, que dá para ter polígonos de várias quantidades de lados, né? Então, agora a gente vai falar sobre os polígonos que a gente chama de polígonos regulares, tá? O que são polígonos regulares?
E eles vão ser os mais utilizados, e quando cai numa prova de vestibular, do Enem, concurso, qualquer coisa assim, eles são ótimos para a gente trabalhar, porque a gente já sabe algumas propriedades deles. Se for um outro polígono, talvez a gente não saiba lidar tão bem com eles, né? Qual que é a característica principal que torna um polígono regular ou não regular? Vai ter essa seguinte característica aqui, ó. Um polígono é regular quando todos os lados, tem todos os lados com medidas iguais e todos os ângulos, aqui ó, lados e ângulos com medidas iguais, tá ok? Ele vai ser regular se ele tem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos com a mesma medida. A gente acabou de ver um exemplo de um polígono regular ali entre os quadriláteros, né? Que foi o nosso quadrado. O quadrado ele é um polígono regular, porque ele tem os quatro ângulos iguais a 90 graus e, por definição, ele é um losango. Ele tem os quatro lados de mesma medida. Então, o quadrilátero regular, que é um polígono regular, a gente chama de quadrado. O triângulo que tem os três, na verdade, né? Ó, já estou viajando. O triângulo que já tem as três medidas iguais de lado, a gente sabe que é o equilátero. Mas será que ele tem os três ângulos iguais? Já adianto para vocês que sim. Os três ângulos do triângulo equilátero também são iguais. Então, o triângulo equilátero é um polígono regular também, tá? Vamos aqui ver outros polígonos regulares, ó. Aqui está o nosso quadrado aqui, nosso triângulo equilátero. Agora aqui a gente tem outras formas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pentágono regular. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexágono regular aqui embaixo, tá? Ângulos iguais, lados iguais, tá? Para ser regular. Se não for regular, ele pode continuar sendo um polígono sem problema nenhum, só não vai ser polígono regular, ok? Continua aqui sem problema nenhum. Olha só um exemplo de um quadrado e de um triângulo que não são regulares, ó. Ele tem os quatro ângulos iguais, mas não tem os quatro lados, então não atende às duas características necessárias. E aqui parece até um escaleno, né? Que tem todos os ângulos por todos os lados diferentes e, consequentemente, ele vai ter os ângulos distintos também. Vamos lá, então deu para sentir o que é um polígono regular. E falando de polígono, gente, não tem como a gente não falar de perímetro. O que é perímetro, gente? Perímetro é a soma dos lados. Quando a gente está vendo um filme policial, né? Quando a gente está vendo um filme de investigação, ocorre um crime, eles vão pedir, ó, cerquem o perímetro. Então, a gente vai fazer uma cerca em volta da situação. Então, isso é calcular perímetro. Vamos ver essa situação aqui, ó. Tem um exemplo aqui do perímetro para a gente, ó. O enunciado. Olha o que aconteceu. O senhor Lima possui um terreno em forma de trapézio aqui, ó. Trapézio aqui, ó. Um par de lados paralelos. Esses dois aqui não são paralelos, ó. Em cima e embaixo. Só as laterais que são paralelos. Ele pretende cercar esse terreno. Para isso, fez um desenho representando o terreno e marcou as medidas necessárias e calculou. Aqui, ó. 51 mais 28 mais 50 mais 14. Deu 143. Isso é o cálculo do perímetro, tá? Vou escrever aqui também para vocês não esquecerem. Perímetro. Perímetro nada mais é do que você somar os lados do polígono. Perímetro somar os lados do polígono. Perímetro somar os lados do polígono, ok? Não esqueça disso.
Só revisando essa parte do perímetro mesmo. Deixa eu ver aqui se tem algo mais que nós precisamos conversar. Já que estamos falando de geometria plana na aula de hoje, né? Figuras planas. Agora a gente sai da categoria dos polígonos, tá? O que são polígonos? Lembrando lá da nossa aula anterior. Acho que é a primeira aula desse módulo aqui. Figuras planas, de contornos retos e fechada. Agora a gente vai ver um outro tipo de figura plana, mas que é não polígono. Olha só. Quem que é esse cara aqui, ó? Círculo, circunferência, em algumas literaturas disco, tá? Esse cara aqui, ele tem uma propriedade muito interessante. Ele é formado por todos os pontos que têm a mesma distância de um centro. Então, se a gente criar um centro aqui, ó, um ponto central aqui. Deixa eu pintar aqui. Tá? Eu criar um ponto central aqui, P. E escolher uma distância R, todos os pontos que têm a mesma distância R desse cara P aqui vão formar o nosso círculo, tá bom? Então, a gente vai ter uma distância aqui chamada R. Se a gente rodar ela em volta desse ponto P, a gente vai ter o nosso círculo, tá? O R a gente chama de raio. E aí, dois raios aqui, ó, se a gente pegar aqui, ó, a gente vai chamar de diâmetro, tá? A distância de um lado ao outro, né, de uma ponta a outra. Vamos dizer assim, de uma borda a outra do círculo, passando pelo centro, né, pelo ponto central aqui, vai formar um diâmetro, ok? Isso aqui é o diâmetro. E o diâmetro tem o valor de 2 raios, tá? Ele é o dobro. A gente pega 2 raios e conecta eles aqui. Círculo é uma forma geométrica muito interessante, muito importante e utilizado na geometria. Se você quiser construir aí num papel, vai se lembrar muito bem de um compasso, né? A gente precisa usar o compasso aí para conseguir calcular, para conseguir, na verdade, representar um círculo, tá? O importante do círculo é você saber que ele tem a distância R do raio. Então, se ele te der algum probleminha aí falando sobre o círculo, você vai ter que lembrar que ele tem essa mesma distância e que o diâmetro ele tem o dobro da distância do raio, tá? Essas duas coisas aí, essas duas informações são importantíssimas. Ok? Deixa eu ver aqui o que é mais importante para a gente. Importante para a gente, para finalizar já a aula aqui, é falar sobre simetria, tá? O que é simetria, gente? Hoje a aula teve bastante informação, né? Olha aqui, ó, o círculo. Vamos começar pelo círculo. A gente precisa ter eixo de simetria. O que é simetria? Simetria é se eu consigo traçar um eixo aqui, ó, em que ele divide a figura em duas partes idênticas, como se você estivesse num espelho. Então, um círculo, ele pode ter infinitos eixos de simetria, se a gente for passar pelo centro dele ali. Em qualquer direção que eu traçar essa reta aqui, eu vou separar em duas partes iguais. Lembrando que tem que passar pelo centro aqui, ó. Ele é uma figura supersimétrica, né? Agora, das figuras dos polígonos. Será que tem simetria neles? Vamos ver aqui o triângulo equilátero. 3 lados iguais. Sim, vai ter simetria. Basta a gente passar por qualquer um dos vértices dele, fazendo aqui 90 graus com essa basezinha dele.
Então, ele vai ter no equilátero, tá? Não é qualquer triângulo. Triângulo equilátero, ele vai ter 3 eixos de simetria. Porque é só eu virar o triângulo que eu consigo traçar o mesmo eixo aqui, praticamente. Que vão ser divisões do triângulo em lados iguais. Essa divisão aqui, eu consigo traçar de qualquer vértice. Por isso que ele vai ter 3 eixos de simetria. Se ele for isósceles, ele vai ter só um eixo de simetria. Porque esse terceiro lado aqui não é igual, né? A gente vai ter que traçar só no meio, aqui, tá? Dá pra gente ficar brincando com outras figuras aí, mas só para vocês entenderem, tá? Esse termo simetria. Outras vezes a gente vai falar mais sobre isso. Sobre figura simétrica, sobre simetria. Quer dizer que a gente vai passar o eixo e vai separar a figura em duas outras idênticas, tá? Com as mesmas propriedades. Tá, joia? Foi bastante informação, né? Como eu já disse. Então, vai ficar gravado para vocês reassistirem o caso. E, obviamente, exercícios no grupo aí para fixação. Porque se vocês só assistirem a aula passivamente, vai aprender aqui, vai fechar a chamada, vai ligar o ventilador aí, vai bater um vento na cabeça, vai tudo embora. Então, tem que fazer os exercícios de fixação, hein? Se cuidem aí e até a próxima aula. Tá joia? Tchau, tchau.